Acredito que a existência da vida em Marte seja improvável, mas as pessoas estão equivocadas. O planeta possui o nome verdadeiro de Basson e é habitado, embora sua vida esteja em declínio. A cidade predadora de Zodanga continua aniquilando tudo ao seu redor e drenando a energia de Basson. Apenas a cidade de Helion resiste e permanece forte, desafiando o dirigível de Zodanga há 1000 anos. Em um certo dia, as aeronaves se envolveram em uma batalha intensa, quando subitamente um estranho feixe de energia azul destrói todas as embarcações, exceto de Sabi-chan, o governante de Zodanga. 3 indivíduos conhecidos como Trance, liderados por Shang, se aproximam de Sabi-chan e concedem a ele um dispositivo misterioso composto por uma malha azul, que lhe permite disparar raio de energia. No entanto, quando ele tenta atacar os Trance, é impedido. Os Trance explicam que são representantes da deusa e que ela escolheu apoiar Sabi-chan em sua guerra. Shang instruiu ele a testar seus novos poderes, e Sabi-chan imediatamente começa a disparar rajadas de energia contra todas as naves inimigas, vencendo facilmente a batalha. Enquanto isso, na Terra, no ano de 1881, John perambula pelas ruas de Nova York e nota que está sendo seguido por um indivíduo desconhecido. Determinado a despistá-lo, ele faz o possível para esquivar e perdê-lo. Em seguida, ele entra em uma loja para enviar um telegrama, optando pelo serviço impresso, devido à urgência da mensagem. Após algum tempo, Ned recebe o telegrama do seu tio, implorando-lhe para agir rapidamente e salvá-lo. Pegando o trem, Ned chega à residência de John e se depara com um advogado que explica que o John faleceu de maneira repentina, deixando todas as posses para Ned. O corpo de John foi colocado em uma cripta que só pode ser aberta internamente. Além disso, há um antigo diário deixado por John com instrução rigorosa de que apenas ele pode lê-lo. Após a partida do advogado, Ned começa a ler a história que teve início há 13 anos. Após os conflitos da Guerra Civil no Arizona, John, ex-capitão distinto do Exército Confederado, está em busca de ouro, embora ainda não tenha encontrado grande fortuna. Devido à sua dívida não paga, o dono do bar local já expulsou e os frequentadores da taberna tentam forçá-lo a sair. Porém, John reage instantaneamente, enfrentando-os e nocauteando-os, antes de apontar sua arma para o dono do bar. Neste momento, um grupo de soldados aparece para prendê-lo, e John tenta resistir, mas acaba sendo nocauteado e posteriormente interrogado ao recobrar a consciência. Ao despertar diante do coronel Powell, John continua provocando brigas e não para até ser lançado em uma cela. Powell deseja que John se une a eles para lutar contra os Apaches. No entanto, John está cansado e não deseja mais lutar. Em resposta, Powell golpeia novamente, fazendo com que John passe algumas horas imerso em sonho de sua família falecida. Ao despertar, John urina na cela para chamar a atenção do guarda, aproveitando a oportunidade para derrubá-lo quando se aproximar e roubar suas chaves. Assim, John escapa montando o cavalo de Powell. Logo a cavalaria está em seu alcance, mas John é encontrado conversando com um grupo de Apaches montado. Ambas as partes estão armadas e desconfiadas, resultando em um tiroteio com diálogos de idiomas distintos, o que acarreta em um confronto violento. John aproveita a confusão para escapar, porém Powell fica ferido e John decide ajudá-lo. A dupla foge para um desfiladeiro ao descobrir uma pequena caverna. Os Apaches que o perseguiam pararam bruscamente ao avistarem um símbolo gravado em uma rocha acima da estrada da caverna. Diante disso, eles decidiram fugir. Movido pela curiosidade, John decide examinar os símbolos e fica surpreso ao reconhecer o emblema da aranha, o mesmo que havia encontrado durante sua busca por ouro. Deixando Powell para trás, John se aventura mais profundamente na caverna e descobre uma sala adornada com estranhos símbolos e parede revestida de ouro. De repente, um Train surge por trás dele e ataca, desencadeando uma breve troca de golpes até que John dispara contra o Train, notando que ele segurava um pingente brilhante em sua mão. Enquanto morria, ele sussurrava algumas palavras e John as repete enquanto pega o pingente, o que resulta em um repetindo teletransporte para fora da caverna. Agora John se encontra em meio a um deserto estranho e desconhecido. Ele tenta se levantar, mas percebe que é um caminhar extremamente difícil, levando várias tentativas. Surpreendentemente, ele nota que seus passos parecem quase flutuantes. E, após jogar o pingente frustrado, John começa a se mover adequadamente, descobrindo que seus saltos agora cobrem grande distância. Desconhecido para ele, John está em Marte, onde a gravidade reduzida permite tais efeitos extraordinários. Posteriormente, John alcança o topo de uma colina e depara-se com um ninho de ovos em desenvolvimento, dos quais emerge recém-nascido verde com 6 membros. Nesse momento, um grupo de Tarks se aproxima montado em criaturas gigantes e equipado com armas. O líder do Tarks, chamado Tarkas, encontra o pingente e ataca John, enquanto os demais abrem fogo, mas John consegue escapar com um salto poderoso. Impressionado com as habilidades de John, Tarkas ordena que o ataque pare e se aproxima novamente, desta vez demonstrando que está em busca de paz.
Eles tentam se comunicar, mas a barreira do idioma leva Tarkas a acreditar que o nome de Jon é Virgínia, a cidade natal de Jon. Tarkas deseja ver novamente o salto extraordinário, mas Jon tenta roubar as armas de Tarkas. No entanto, os Tarks contra-atacam rapidamente e capturam, levando-o juntamente com os bebês para sua tribo. Enquanto isso, em Elend, a princesa Deja está preparando um discurso sobre suas mais recentes invenções. Subitamente, ela é interrompida por seu pai, Rei Tados e o Conselho Real, que estão discutindo os recentes ataques de Zodanga, usando uma nova arma brilhante. Deja interrompe e explica que ela criou um dispositivo capaz de colher aquela luz azul, que ela chama de nono raio. Ela tenta demonstrar seu funcionamento, mas um membro do conselho toca no dispositivo e secretamente se danifica, dando a impressão de que ela falhou. Tados dispensa o conselheiro e informa a Deja que a única maneira de deter a guerra é casar com Sab'Chen, deixando-a profundamente desgostosa. O rei ignora as suas súplicas e ordena que seu povo inicie os preparativos para o casamento. Enquanto do lado de fora, o vereador que danificou a máquina revela sua verdadeira identidade, um Chuen que estava espionando usando seus poderes metamórficos. Enquanto isso, Jon observa os Tarks na cidade com fascínio, especialmente quando começam a brigar pelos bebês. Tarkas ordena que permitam que uma garota chamada Sola tenha um dos filhotes para cuidar, enquanto Ajos tenta matar Jon. No entanto, Tarkas rapidamente intervém e o afasta, já que ele não possui o apoio de ninguém. Em seguida, Tarkas pede a Jon para fazer um salto, mas ele continua resistindo e é enviado para uma caverna com os filhotes, onde é acorrentado. Sola o visita e compartilha uma bebida especial que faz Jon compreender a linguagem dos Tarks, antes de desmaiar. Quando Jon acorda no meio da noite, fica apavorado ao ver o Ola, uma criatura canina alienígena que rapidamente se torna sua amiga. Determinado a encontrar o pingente, Jon luta contra as correntes e consegue escapar, com o Ola o seguindo de perto. Não importa quão longe Jon vá, o Ola aparece instantaneamente ao seu lado em questão de segundos. Desesperado para encontrar pista, Jon segue algum ruído e se depara com uma festa Tark, que o Ola interrompe. Os Tarks começam a atacá-lo, levando Jon a lutar contra eles para se defender, matando acidentalmente um dos Tarks e demonstrando sua habilidade de salto. Os Tarks rapidamente o dominam, e enquanto Jon demonstra compreensão da linguagem dele, todos percebem que Sola esteve envolvido no ocorrido. Na manhã seguinte, Jon é acorrentado a uma rocha e precisa testemunhar Sola sendo punida mais uma vez, enquanto Tarks anuncia que ela será morta na próxima vez, pois sua pele não possui mais espaço para marcas. Isso faz Jon refletir sobre seu próprio relacionamento com sua família. Repentinamente, os Tarks notam um navio de guerra travando uma batalha nos céus e correm para se proteger, permitindo que Jon assista a luta em segurança. Nos céus, Sab'Chen usa seus poderes para atacar as naves inimigas e abordá-las, mas Deja disfarça de soldado e tenta desviar a nave para longe. Infelizmente, a nave é atingida e perde o controle, fazendo com que Deja quase caia e fique pendurada na borda. Jon avista Deja em perigo e, acreditando que ela é humana, usa seu salto em distância para resgatá-la. À medida que os navios aterrissam, Jon diz a Deja para deixá-lo lutar, mas ela revela ser uma grande guerreira habilidosa. Juntos, eles lutam em perfeita harmonia contra os soldados de ambos os exércitos. Jon salta para um dos navios e utiliza um canhão para destruir outras embarcações, fazendo colidirem. Em seguida, Sab'Chen confronta Jon e eles se envolvem em uma batalha feroz na qual Sab'Chen rapidamente leva a melhor. No momento em que Sab'Chen está prestes a matar Jon, os Tarks começam a disparar contra os navios, permitindo que Jon pule para a segurança enquanto os últimos navios fogem. Após a batalha, os Tarks aceitam Jon como seu guerreiro e lhe concedem o título de Dota Sojit, ou braço direito, o que deixa Ajos extremamente furioso. Jon está relutante em aceitar a honra de se tornar um guerreiro Tark, pois ele não deseja lutar, mas Tarkas ameaça Deja, forçando-o a concordar. Enquanto os Tarks atacam os navios caídos, Deja demonstra interesse pelas habilidades de Jon e expressa o desejo de que ele ensine seu povo, mas ele lembra a ela que não foi contratado para isso. De repente, durante a conversa, Deja menciona a ausência de mares em Marte, levando Jon a perceber que finalmente que está no planeta vermelho. Deja mostra sentido sobre suas palavras e Jon explica que foi trazido para cá pelo pingente, o que faz Deja suspeitar que ele possa ser um Chuen. Em busca de resposta, Deja leva Jon ao templo da deusa, ignorando os avisos de Sola para não entrar, pois é proibido. Deja
examina alguns símbolos que falam sobre um portal e promete levar Jon até lá para que ele possa retornar à Terra como recompensa por tê-la salvado. Infelizmente, eles são interrompidos por Tarkas e seus seguidores que capturam por violar as regras. Tarkas está furioso com Jon por colocar Sola em perigo, pois ela será condenada à morte. Jon finalmente percebe que Sola é filha de Tarkas. Tarkas o repreende e explica que os Tarks não têm a noção de filhos próprios, antes de levá-los para sua tenda, fingindo que irá puni-los. No entanto, Tarkas devolve o pingente a Jon e pede que eles fujam. No momento em que Arya desconfia e entra na tenda, o trio já partiu e Tarkas é acusado de traição. O grupo cavalga por Marte, com Yola seguindo-os, e Jon fica chocado ao ver a extensão dos estragos causados por Sabitren. Eles enfrentam tempestade de areia violenta e se escondem nos navios de guerra, mas alguns dias depois, Sola percebe que Deja não os está levando em direção ao portal. Diante da revelação de Deja, Jon fica irritado ao saber que ela está levando para Elend para ajudar seu povo e decide deixá-la para trás. No entanto, Deja implora e se ajoelha, explicando que é uma princesa que não quer perder sua liberdade para o inimigo. Ela também admite que o portal que levaria de volta à Terra não existe. Comovido, Jon a leva de volta, mas ainda acredita que a caverna que o teletransportou para Marte é real. Enquanto isso, Shang recebe informações sobre a localização de Deja e planeja persegui-los. Pouco depois, o trio chega em um rio de peregrinação, onde as pessoas jogam objetos na água para alcançar o paraíso. Sola expressa o desejo de se juntar a eles, mas Jon a impede imediatamente, dizendo que, em honra ao seu pai, ela deve cumprir seu dever e ajudá-lo. O grupo embarca em um barco e segue rio abaixo, deixando Ola para trás, até que eles descobrem uma estrutura desconhecida para Deja. Jon a leva até o topo com um salto, e o pingente começa a brilhar, ativando toda a estrutura e confirmando que são máquinas. Um buraco se abre, permitindo que eles entrem, e dentro Deja usam o pingente para ativar um diagrama do sistema solar. A luz azul que ela estudou é o nono raio e possui a mesma forma que o símbolo de aranha que Jon viu na caverna. Eles percebem que a presença de Jon em Marte é resultado de uma replicação de sua própria pessoa, que foi transmitida da Terra para lá. Deja finalmente acredita na ajuda de Jon e compreende que Sabitren está recebendo auxílio dos Trens. Para poder continuar seus estudos, Deja convence Jon a retornar para ele, beijando apaixonadamente. Esse gesto faz com que Jon pense na sua falecida esposa. Nesse momento, um exército de Tarks chega, com Shang disfarçado como um deles. Jon agarra Deja imediatamente e eles pulam de volta para o barco, navegando para longe enquanto buscam encontrar Ola. Os Tark começam a persegui-los e refletindo sobre a perda de sua família. Jon decide proteger aqueles que estão ao seu redor. Ele ordena que Deja fuja, enquanto ele fica para lutar, contando com a ajuda de Ola. Uma batalha feroz se desencadeia, impulsionando pela tragédia de sua família. Jon luta com determinação, derrotando os guerreiros em todos os cantos. No entanto, a batalha é interrompida pela chegada de uma nave de Elend. Tardos se reúne com sua filha e revela que Sabitren está com eles, fingindo buscar paz e apenas preocupado com a princesa. Como prova de suas intenções, Sabitren entrega sua espada para Deja, que fica tentada a matá-lo, mas acaba aceitando o casamento em nome de seu povo. Enquanto todos embarcam no navio, incluindo Jon, revelado que Ola e Sola estavam escondidos. Hora depois, Jon acorda em uma sala luxuosa cercado por grandes Zodanganos. Repetidamente, ele é visitado por um soldado de Deja, que pede que ele finja capturá-lo. Jon se junta ao plano, e depois de derrotar alguns guardas, eles conseguem escapar. O guarda instrui Jon a pular em uma torre específica. Eles chegam ao quarto de Deja, e assim que fica sozinho, ela pede a Jon para lutar pelo seu povo. Jon se recusa, mas Deja devolve o pingente e ensina as palavras necessárias para ele ativá-lo. Enquanto Jon começa a repetir as palavras, os guardas invadem o quarto. Quando Deja se vira, Jon desapareceu, levando-o a acreditar que ele voltou para casa. No entanto, Jon está escondido no teto e, ao escapar por um corredor, ele é confrontado por Shang, disfarçado. Shang leva Jon a uma carruagem e revela que tem um amplo conhecimento sobre a Terra, antes de colocar um novo disfarce em Jon para que possa assistir o cortejo do casamento. É revelado que Deja está destinado a morrer após o término do casamento. Shang explica que os Chens são antigas criaturas imortais que controlam o curso da história em muitos planetas, incluindo a Terra.
Shang planeja levar John embora, levando em um hangar. No entanto, nesse momento, o Rola aparece em modo Shang, libertando John. Após recuperar o pingente, John rouba uma aeronave leve e começa a pilotá-la desajeitadamente, quase colidindo várias vezes. Enquanto foge da cidade, John é perseguido por um guarda, mas Sola o derruba com um tiro certeiro e John aterrissa na areia. Sabendo que não pode salvar dele sozinho, ele decide voar de volta para os Tarks em busca de ajuda. Sola concorda em acompanhá-lo, mesmo que seu povo não seja adepto do voo. Ao chegar na aldeia dos Tarks, são imediatamente capturados, pois Ágil está no comando agora. Jogados em uma cela, descobrem que Tarkas também está aprisionado. Tarkas fica furioso ao ver Sola retornar, mas está desabilitado demais para matar John, pois sofreu uma derrota no Coliseu. Pouco depois, John e Tarkas são lançados no Coliseu e obrigados a lutar contra 2 enormes macacos brancos. Sola não suporta presenciar a carnificina e se junta a eles. John, acorrentado devido aos ataques do macaco, consegue se saltar, usando a ponta de uma pedra para matar uma das feras. Em seguida, John desafia Ágios, que relutantemente aceita após ser lembrado das regras pelos espectadores. Ágil se lança para atacar, mas John corta sua cabeça rapidamente. A multidão celebra sua vitória, e quando ele faz um discurso convocando guerreiros para salvar o planeta, a multidão se mostra ansiosa para segui-lo na batalha. Enquanto a cerimônia do casamento se inicia, John lidera os Tarks em direção a Zodanga, apenas para encontrar a cidade vazia, pois o verdadeiro casamento está ocorrendo em Helion. Tarkas repreende John por seu erro, destacando que não conseguirão chegar a tempo e que seu povo não voa. Desapontado, John parte sozinho em uma aeronave leve. Pouco depois, John chega com segurança em Helion, usando um voador leve, passando despercebido. Justo quando Deja estava prestes a se tornar esposa de Sabi-Chen, John invade o local do casamento, interrompendo a cerimônia. Sabi-Chen imediatamente convoca seu exército e foge com Deja em sua posse. Uma batalha intensa irrompe nas ruas e no templo, entre Zodagans e Eliomitas, enquanto Deja golpeia Sabi-Chen para se libertar e é resgatada por John. O casal se une à luta e John enfrenta Sabi-Chen em combate corpo a corpo. Parece que o vilão está prestes a vencer o confronto, mas de repente uma nave colide com o templo, revelando que os Tarks finalmente aprenderam a voar. Com os Tarks e os Eliomitas unidos, eles conseguem dominar Zodagans, enquanto John prende Sabi-Chen, segurando seu braço e exigindo informações. A luz azul retorna ao corpo de Sabi e o mata antes que ele possa falar, e a luz também começa a afetar John. Em outro local, Shang, disfarçado de Tark, está controlando a luz, mas é interrompido pela espada de Deja. Shang se transforma em Deja para distraí-la, e quando John se aproxima, a verdadeira Deja aproveita a distração para afastar Shang, que escapa pela janela. Tarkas encontra o pingente no chão, e ao pegá-lo, John tenta pedi-lo de volta. Mas, nesse momento, o verdadeiro John aparece e ele e Tarkas ataca Shang transformado, que desaparece imediatamente. A batalha chega ao fim e todos celebram a recém-encontrada paz. Vendo que as circunstâncias estão propícias para um casamento, John retira sua antiga aliança e pede a Deja que se case com ele. Deja aceita e a multidão celebra com festividade. Após a noite de núpcias, John se dirige à varanda para respirar um pouco de ar fresco e lança o pingente para longe, aceitando que agora ele é John de Marte. Inesperadamente, John se depara com um guarda que acaba sendo Shang, e ele imediatamente prende John e o envia de volta à Terra. John acorda na caverna e muitos anos se passaram. Power já está morto e ele tenta repetir as palavras da Aranha da Rocha, mas não surte efeito. De volta ao presente, Ned termina de ler a história. Ao longo dos anos, John procurou por um novo pingente que o levasse de volta para Marte. Após muito esforço, ele encontra algo nos Orkneys, mas sabia que os Trance ainda estavam perseguindo disfarçado. Foi quando ele decidiu traçar um plano, fingir estar doente e usar um veneno especial, fazer com que seu corpo parecesse morto para ser levado à cripta. Ele deixou instrução para que apenas Ned soubesse a verdade. Chocado e preocupado, Ned corre até a cripta e usa as palavras-chave do telegrama para abrir novamente, apenas para encontrá-la vazia. Neste momento, um Trance aparece atrás dele, mas antes que pudesse atacar, é morto por um tiro. Em seguida, John sai do esconderijo e explica que está usando Ned como isca para capturar o Twain. No entanto, o restante do plano é o mesmo. Ele pega o pingente do Twain e pede a Ned que proteja seu corpo antes de entrar na cripta, selando-o para sempre.
Então, John pronuncia as palavras para finalmente retornar a Marte.